Fala aí, galerinha. Hoje nós vamos falar sobre o imperialismo e o neocolonialismo na África e na Ásia. Vamos dar ênfase à África. Vocês sabem que neocolonialismo, como o nome já diz, significa o quê? O novo colonialismo. Por que o novo? Porque entre o século XVI e o século XIX, nós tivemos o colonialismo europeu na América, grande fase do capitalismo mercantilista. As grandes metrópoles colonizadoras do século XVI e do século XIX, ou do século XVI ao século XIX, foram Portugal e Espanha. O neocolonialismo ele começa no final do século XIX e se estende até meados do século XX. E estão à frente desta grande ação econômica, colonizadora, civilizatória, como os europeus gostavam de chamar para justificar a apropriação do continente africano e da Ásia para atender os seus interesses econômicos. Nós chamamos então de imperialismo ou neocolonialismo. Tema da aula: mapa político do mundo, a colonização e a descolonização da África e da Ásia. Mais especificamente, nós temos que chamar de neocolonialismo ou imperialismo da África e da Ásia. Beleza? Bom, o imperialismo europeu na África e na Ásia vai começar a partir de quando? Século XIX, se estender até meados do século XX. Muito bem, esse imperialismo, ele surge a partir do quê? Das necessidades econômicas da Europa no contexto da Segunda Revolução Industrial. Portanto, a Europa passava grande processo de industrialização. E esse processo de industrialização, obviamente, trazia para os europeus uma série de necessidades econômicas que nós veremos daqui a pouco. Muito bem, a partir daí, surge então a ideia de se partilhar a África e a Ásia também para atender esses interesses econômicos da Europa. E o que os europeus usaram como justificativa? Aquilo que a gente chama de darwinismo social. O que significa isso? O papel dos europeus como superiores, olha aqui entre aspas, superiores, porque brancos no centro do mundo, tinha um papel o quê? Civilizatório, de levar para a África e a Ásia a civilização, a modernização. E aí, na verdade, por trás desse discurso extremamente racista, que coloca um grupo étnico ou um povo acima do outro pelo simples fato de ter determinadas características ou possuir determinados poderes, nós temos então aquilo que nós chamamos do quê? Do nascimento do racismo, o domínio de um povo ou de vários povos pelos europeus, especificamente na África e na Ásia. Muito bem, o que acontece? Em 1884, 1885, ocorre o chamado Congresso de Berlim. O Congresso de Berlim é aquele congresso em que se decidem em que as potências europeias, principalmente reunidas, definem como seria a partilha, a divisão da África e da Ásia entre elas. Uma das charges mais famosas sobre esse período é essa daqui que vocês estão observando. Então tem ali uma figura do Império Britânico fazendo o quê? Dividindo o bolo. E quem é o bolo? A África. Entre quem é essa divisão? Entre as potências europeias. Uma figura, uma charge que demonstra o processo de partilha, de divisão da África entre os países europeus. Beleza. Agora, quais foram as causas
de fato, que levaram os países europeus a dividirem a África entre si. Causas estão relacionadas ao processo, como eu já disse, de expansão industrial na Europa. E a necessidade do quê? De mercados consumidores, de matérias-primas para atender às suas necessidades industriais, precisa de lugares para levar os excedentes populacionais e aplicar o capital, o dinheiro excedente produzido pelo acúmulo de riqueza durante o processo industrial. Beleza? Gente, esse é o mapa da África. Logo depois da partilha do Congresso de Berlim, observem que o mapa mostra o quê? Inglaterra e França, que eram as grandes potências do século XIX, as maiores potências industriais, né, vão ficar, obviamente, com a maior parte da África. Vejam bem, então as áreas em vermelho eram áreas dominadas pela Inglaterra, as áreas em azul dominadas pela França. E os outros países europeus, né, que tinham ali menor importância ou menor poder em relação à França e à Inglaterra, ficaram com as outras regiões. Então, Portugal, Itália, Alemanha, né, Espanha, Bélgica, beleza? Ao dividir a África entre si, ao dividir também o continente asiático entre si, as potências europeias não levaram em conta a diversidade étnica e nem geográfica do continente, impondo a sua cultura, o seu modelo de desenvolvimento e um processo de colonização baseado, como eu já disse, no darwinismo social, na ideia de que os europeus eram superiores aos povos africanos e, portanto, tinham o papel de civilizar o continente. Beleza? Então, é importante que vocês saibam que, ao dividir a África entre si, o que foi feito? Uma divisão arbitrária, uma vez que o continente africano é um continente com grande quantidade de povos. Então, há uma grande diversidade de povos que, antes da chegada dos europeus, viviam em suas comunidades de forma harmônica, haviam conflitos entre eles, porém, as culturas africanas tinham suas próprias dinâmicas e os europeus chegam e impõem a sua cultura, a sua língua, a sua religião, o seu modo de vida, desconsiderando a vida e a diversidade cultural dos povos africanos. Beleza? O que vai acontecer? Esse domínio se estende até o final da Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos ter, depois da Segunda Guerra Mundial, a ascensão de uma nova ordem internacional com a União Soviética e Estados Unidos apoiando os movimentos de independência. O que mais? Crescimento do movimento nacionalista africano. Então, muitos jovens africanos, né, eles partem para a Europa durante o domínio das colônias europeias e lá, obviamente, entram em contato com o iluminismo, com a autodeterminação dos povos, com o princípio, os povos têm direito do quê? Tornar independentes, autônomos. Quando eles voltam para suas ex-colônias, voltam com essas ideias emancipatórias de independência, né? Então há um forte crescimento do movimento nacionalista africano depois da Segunda Guerra Mundial e o enfraquecimento das potências europeias durante o conflito. Então muitas potências europeias que se envolveram diretamente na Segunda Guerra Mundial perderam realmente fôlego econômico e a capacidade de manter suas colônias, apesar de algumas resistências, obviamente, da Inglaterra e da França. Porém, o que acontece? Esses fatores somados vão resultar na descolonização e na independência dos países africanos, que começa principalmente depois dos anos 60 do século XX. Ok? Beleza? Porém, quais foram os problemas que surgiram após a independência? Veja bem, aquela divisão feita pelos europeus no continente africano,
Essa divisão, ela foi mantida com a independência. Ela foi mantida, criando verdadeiras, o quê? Fronteiras artificiais, ou seja, colocando povos diferentes dentro de um mesmo domínio territorial ou separando o mesmo povo em domínios diferenciados. O que a gente chama de fronteiras artificiais foram impostas pelo colonizador, pelo imperialista europeu, pelo neocolonialista europeu, ok? Por isso que a gente fala que as fronteiras políticas da África não são africanas, que essas fronteiras foram traçadas pelas potências europeias, sem levar em conta a diversidade étnica, cultural e geográfica do continente. Beleza? Que esta divisão de fronteira artificial vai levar a quê? Vai levar aos inúmeros conflitos que até hoje marcam a realidade política do continente africano. Povos, grupos étnicos entrando em conflito de forma violenta, não é isso? Para poder tomar o poder e o controle sobre determinado território. Então, o legado, né, a herança que a Europa deixa aos africanos, as fronteiras artificiais, inúmeros conflitos étnicos. Olha, dá uma olhada, né, nesses dois mapas. Esses dois mapas mostram bem esta questão envolvendo a divisão política e a divisão étnica. Não é? Como a realidade étnica, geográfica e cultural dos povos africanos não foram levados em conta no processo do neocolonialismo, do imperialismo. Veja bem que nós temos na África hoje 54 países. 54 países, que é o mapa da divisão política que vocês estão vendo aí. Beleza? Quando a gente olha do outro lado, o mapa da divisão étnica, o mapa do lado esquerdo, o que nós temos? Inúmeras culturas, inúmeros povos, grupos linguísticos distintos, né? Que não foram considerados na hora da divisão do continente. O resultado? Conflitos. Além disso, as potências europeias deixaram para trás também a forte dependência econômica dos países africanos e graves problemas sociais. Então, com o fim do imperialismo europeu, com o início ou o surgimento das novas nações africanas, veio à tona uma série de problemas que marcam a realidade atual do continente africano. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula e tenham compreendido como a realidade africana de hoje pode ser explicada pelo processo histórico de dominação, principalmente europeia, a partir do final do século XIX, com o imperialismo, o neocolonialismo, e que acabou deixando marcas profundas do ponto de vista político, econômico e social no continente africano. Beleza? Um abraço e até a próxima. Sensacional!